Olá, nós estamos aqui hoje para conversar um pouco sobre a polêmica entrevista do Cabo Anselmo para a TV FAP, feita pelo Maurício Huertas com exclusividade. Foi uma entrevista que surpreendeu, porque é um personagem polêmico da história do Brasil, tratado como um traidor pela esquerda. Na verdade, ele era um agente infiltrado dos órgãos de segurança nas organizações de esquerda, e nós vamos trocar aqui algumas ideias com relação ao seu papel como, vamos dizer assim, um protagonista de, digamos assim, quinta categoria da história do Brasil, mas um personagem da história do Brasil de qualquer forma. Então nós vamos ouvir aqui, em primeiro lugar, nosso velho camarada Francisco Almeida, que é um veterano dirigente do PPS, do antigo Partidão, que teve durante muito tempo exilado em Moscou e que viveu na clandestinidade esse drama, né, de ter que correr riscos e, às vezes, eventualmente, ficar até à mercê de figuras como essas aí, o Cabo Anselmo, que era um agente infiltrado. Almeida, comente um pouco aí o que você achou da entrevista. A entrevista natural, ela é surpreendente porque o Cabo Anselmo foi uma figura dessas que não tem nem adjetivo para qualificar. Porque no período que antecedeu ao golpe, ele fazia movimentações que ajudaram no golpe. Será que aquilo já não estava fazendo um papel, ele já não trabalhava naquele tempo, já orientado? Então, me chama a atenção esse primeiro dado. Antes do golpe, o Cabo Anselmo já era uma figura que fazia movimentações com militares contra o governo e muitas vezes dizendo que era para apoiar o governo. Porque se você fazia a mobilização de militares com o intuito de proteger o governo, você estava criando uma celeuma, uma dificuldade maior para um governo fragilizado como estava o de João Goulart, no período que antecedeu o golpe. Depois do golpe, Cabo Anselmo então fez de todas as piores. Até tem o caso da companheira dele que ele entregou. Quer dizer, a que ponto chegou o nível de bandidagem dessa figura? Então, fala-se que tem cerca de mais de 10 pessoas que foram assassinadas pelo esquema do Doicode por conta de delação dele. Então, uma figura que não, com todo respeito ao trabalho jornalístico do nosso querido Maurício Huertas, eu acredito que esse é o tipo de pessoa que, por que colocá-lo? Porque ele tem visibilidade. É uma figura que deve desaparecer. Já está registrado na história como um bandido. Por que trazê-lo de volta? Então eu acho que, no meu ponto de vista, deveria ter havido uma maior cautela com relação à figura do nosso Cabo Anselmo, que não tem adjetivo. E você, professor Alberto Ajo, o que você acha dessa figura sinistra como é, né, a figura do Cabo Anselmo e o fato dele aparecer dando uma entrevista e dessa entrevista ter sido feita pela TV FAP? Bom, o Cabo Anselmo é uma figura que aparece e desaparece. E, em determinadas circunstâncias, ocupou um lugar simbólico até. Em 64, no pré-golpe, como lembrou Almeida, é a expressão de uma ação política que, no final das contas, atuou mais no sentido da desestabilização do que no sentido da garantia da democracia no país, que, por fim, acaba sendo derrubada.
depois ele desaparece e ressurge como uma figura aí sim, né, marcada claramente por uma posição, por uma ação de infiltração nos grupos da esquerda armada no Brasil, com treinamento em Cuba, retorna para o país e participa, delatando inúmeras ações daqueles companheiros que lutaram, para nós equivocadamente, não tenho dúvida disso, tomando armas na mão contra a ditadura, não lutavam efetivamente pela democracia, mas imaginavam que poderiam, através da luta armada, conquistar e construir, derrubando a ditadura, uma situação revolucionária que pudesse levar ao socialismo. Isso fracassou, infelizmente, de maneira dramática, né? E que ceifou a vida de muitos jovens. E o Cabo Anselmo participa, em parte disso, né, delatando ações da esquerda armada. Em outros momentos ele desaparece, agora ressurge. E talvez seja importante observar por que ele ressurge agora. Num certo sentido, ressurge porque há efetivamente um movimento e personagens da direita brasileira com muito mais protagonismo hoje do que antes, com muito mais protagonismo público hoje do que antes. Uma direita que leva um discurso que chega no limite da intolerância e que é muito preocupante. O Cabo Anselmo talvez tenha, na entrevista que o Maurício fez, demarcado muito bem esse espírito de intolerância em relação ao governo atual, que nós somos contra, mas nós não somos intolerantes porque é um governo democrático. Nós somos radicalmente de oposição a ele, intransigentemente de oposição a ele, mas não somos intolerantes a ponto de chegar ao limite de dizer esse governo tem que cair, nós usando inclusive uma linguagem anacrônica de que é um governo comunista, etc. Tudo isso aparece na entrevista que o Maurício faz, revelando esse personagem que hoje aparece novamente na cena, de maneira perigosa, num espaço que é militar. Isso é algo que nós devemos prestar muita atenção, e eu acho que, saindo isso na TV FAP, é aí um serviço que se presta à inteligência política para se observar a conjuntura. Esse personagem não ressurge do nada, ele ressurge num contexto em que a direita brasileira se reorganiza e passa a atuar aproveitando a oportunidade de crise, né, do governo petista, que passa a ser um outro fator presente na conjuntura. Eu acho que é revelador. E talvez por isso a entrevista tenha valido a pena. Ela chama a atenção para um personagem sinistro, para um personagem, aí eu diria, qualificável como um personagem de direita que atuou de maneira a produzir coisas terríveis naquele momento, especialmente delatando ações da esquerda armada. Um personagem que, nesse sentido agora, ressurgindo, ele mostra toda uma corrente que se pauta
intolerância, pelo autoritarismo, pela falta de pluralidade. Então, do meu ponto de vista, nós somos oposição, sim, ao governo que está aí, e temos clareza porque somos oposição a esse governo, mas somos democratas. Somos democratas a ponto de fazermos uma entrevista com um personagem como esse, no sentido de evidenciar o que é claramente um pensamento de direita intolerante que, infelizmente, aparece de volta nesse país, e isso tem tudo a ver com a crise do PT, com a crise de uma esquerda representada pelo PT, que infelizmente faz com que o país atravesse esse momento de grande dificuldade, de grande desorientação, e eu penso que nós temos que tomar muita precaução com esse tipo de coisa. Nós temos que pensar numa unidade das forças políticas e progressistas para garantir a democracia, porque o pensamento de direita, da intolerância, do autoritarismo está presente, e eu acho que o Cabo Anselmo reaparece nesse momento de maneira a evidenciar isso. Bom, eu aqui para encerrar, né, os comentários, a primeira observação que eu gostaria de fazer é com relação ao fato de que o Cabo Anselmo, ele não é um personagem isolado na esquerda. Quer dizer, na verdade, quando houve o golpe de 64, o único serviço de informações da área militar, das Forças Armadas, em condições operacionais, para atuar infiltrado nas organizações de esquerda, era o CENIMAR. Porque tanto os serviços de informações do Exército, como os serviços de informações da Aeronáutica, eram controlados pelo chamado dispositivo militar do general Assis Brasil. Ou seja, eram serviços que eram conhecidos pela esquerda. No CENIMAR, não. O serviço secreto da Marinha, ele permaneceu inexpugnável durante o governo Jango. E depois do golpe de 64, eles passaram a distribuir os agentes infiltrados nas diversas organizações de esquerda. Quer dizer, há uma controvérsia sobre a atuação do Cabo Anselmo como agente do CENIMAR no período pré-64, porque ele não assume isso, né? Essa é uma controvérsia, essa é uma parte obscura da história do Brasil. O jornalista Leonel Rocha, da época, que hoje não está mais na época, mas quando repórter da época, teve acesso à documentação do CENIMAR sobre esses agentes infiltrados, inclusive chegou a publicar uma série de reportagens na revista Época. Esses arquivos foram entregues à Comissão da Verdade, mas acontece que a Comissão da Verdade, não sei por que razão, não aprofundou a investigação sobre esses arquivos, nem deu publicidade a esses arquivos. E nesses arquivos constam os nomes dos agentes do CENIMAR infiltrados nas organizações de esquerda, infiltrados nas universidades. Eles tinham uma rede, era uma coisa de fato organizada. E o Cabo Anselmo faz parte desse mundo. E o curioso é que em determinados momentos da história do Brasil, a partir da chamada abertura no final do governo Gás, o começo do governo Figueiredo, ele começa a aparecer em determinadas situações de efervescência política. E dá entrevista, e procura dar entrevista a partir de órgãos de comunicação, digamos assim, idôneos, que não são reconhecidamente órgãos ligados a setores de extrema-direita, nada disso. Ele chegou, inclusive, a dar entrevista, se eu não me falha a memória, para o próprio Pasquim.
Foi uma entrevista de grande repercussão. E toda vez que ele fala, ele está dando um recado dos purões. Ele está falando pelos purões. Ele está falando por aquelas pessoas que fazem parte desse mundo. E ele está falando isso para a esquerda e está falando isso para a direita também. Porque ele está falando para os oficiais que participavam da cadeia de comando do CNMAR, que alguns dos quais fizeram carreira, né? Chegaram a altos postos na Marinha, almirantes, etc. Então, é uma coisa assim obscura. A gente nunca sabe direito quais são as verdadeiras intenções, se essa expressão dele, essa manifestação dele, é apenas uma maneira de aparecer. Aparentemente não é, porque ele é um personagem que vive sempre mergulhado, ele aparece esporadicamente, mas ele está sempre dando um recado e a gente deve prestar atenção nas coisas que ele fala. Porque se nós formos considerar o Cabo Anselmo um agente, desde a época da Revolta dos Marinheiros, ele foi um superagente. Ele foi um superagente, foi um superagente. Então não é uma pessoa qualquer, se nós considerarmos aquele ambiente de radicalização política que houve no período de 64 e na década de 70, a Guerra Fria, né, a Guerra Suja que ocorreu no Brasil, entre as organizações que aderiram à luta armada e as Forças Armadas, e todas as implicações que isso tem. Quer dizer, eu acho o seguinte, que nós estamos fazendo essa discussão aqui por causa da entrevista. Então, nesse sentido, quer dizer, eu acredito que toda informação que gera polêmica e debate, de alguma maneira, por mais controversa que ela seja, ela contribui para que a gente lance luz sobre temas obscuros, que é o que, de certa forma, nós fizemos aqui. Acho que, assim, como, vamos dizer assim, uma repercussão da entrevista, eu acho que o nosso bate-papo aqui já deu conta do recado. Eu vou me despedir de vocês. Muito obrigado pela atenção.